Salve, gente linda. Espero encontrá-las todas bem. Venho trazer um pouco dessa reflexão da alunação de Escorpião, uma alunação que geralmente é bastante desafiadora em determinados aspectos, porque trata-se muitas vezes de um lugar onde silêncios que se colocam à disposição para serem ouvidos, né? Então, é um lugar onde, e um signo, né, e um lugar na nossa vida, uma dimensão de vida, uma leitura, sobretudo onde você estiver, Escorpião, na sua carta natal. Aqui é um exercício de destilação, é um lugar onde sim existe um movimento alquímico acontecendo, sobretudo porque Escorpião é um signo que toca muito as nossas profundezas e, sobretudo, lugares que se tornam bastante ocultos à medida que aqui é de uma natureza bastante privada, num lugar onde guardamos, ora reprimimos, silenciamos e escondemos a nós mesmas determinadas histórias e condições, né, sentimentos que nem sempre são moralmente aceitáveis, mas que, fato, fazem parte da nossa natureza enquanto humanas. Pois bem, aqui em Escorpião, falamos de águas, né? Honramos o elemento água, porque não só Escorpião, como Peixes, e assim como Câncer, também são signos que falam dessa natureza aquosa. Só que as águas de Escorpião são águas que geralmente se encontram bastante represadas. É uma água que tende a ser muito mais uma água parada do que uma água fluida, né? Uma água de um afluente, né? Que escorre, que se propõe, né? A navegar, a percorrer. As águas de Escorpião falam muito dos nossos silêncios, de um lugar que fica muitas vezes fechado mesmo, né? Então, onde apenas figuras, situações ou pessoas de muita intimidade têm acesso a esse lugar, né? Então, o Escorpião está aqui nos convidando a fazer um mergulho a águas que geralmente não são tão translúcidas assim, e tampouco não tão limpas assim. Existe algo que se propõe ao expurgo, a se colocar à luz, né? E à medida que adentramos nessas florestas, nessas matas, fazemos esses mergulhos profundos, que mais do que essas analogias também é poder parar e refletir o que em mim me silencia, interdita, me assalta, do que mais temo, do que tenho medo em si. Poder trazer e dar voz, né, propondo, né, um lugar de existência, né, um lugar de compaixão, de empatia, diante daquilo que geralmente ao longo da vida foi suprimido. Me parece que é um lugar que se propõe a um movimento e à transmutação, se assim podemos trazer, não é mesmo? Porque fato é que Escorpião, ele coloca muitas vezes a gente diante de uma ferida infectada para que ela possa ser curada. Nós lidamos com situações difíceis em Escorpião, porque é um dos poucos signos que dá conta do recado, que dá conta de certos assuntos da vida, né? E que geralmente vem falando de um lugar de muitas profundezas, né? E geralmente de lugares que não são tão belos assim, ou mesmo aceitáveis assim. É desse lugar onde podemos ampliar essa escuta e acolher, né, essa parte em nós, né? É muito mais do que se entregar à vítima, à dor, a esse aspecto que vem desde a lua nova de Áries, né, esse fio quirótico, esse lugar onde Quirón vem nos avisando, porque ele vem fazendo muitos aspectos, né, ele vem trazendo informações preciosas desde
do ano novo astrológico, não é mesmo? Então, existe aqui algo, e essa alunação, a gente tem um quincunce sendo formado ali, trazendo, quase traduzindo isso, como, à medida que a gente fica aprisionada na nossa dor, à medida que a gente fica paralisada, né, diante de certas cicatrizes, que a gente insiste em que elas doam. Uma cicatriz, ela tá ali para lembrar de uma história, mas não necessariamente ela precisa doer o tempo todo para que isso seja lembrado, não é mesmo? Escorpião nos coloca em contato ao nosso daimon, nos coloca em contato com aquilo que muitas vezes ganha um lugar de repulsa, mas é dentro desse lugar íntimo onde podemos muitas vezes destilar e inclusive tocar dessas águas que se veem intoxicadas. É um excelente momento essa alunação, inclusive, para empreender certas coisas, né, certas vontades, em função de uma lua nova em conjunção com Marte. Marte é um planeta regente de Escorpião, saibam, antes de 1930, quando Plutão foi descoberto, e que ele hoje é o regente moderno de Escorpião, Marte era o detentor desta casa, desta linguagem. Então, existe algo aqui que se encontra em conformidade, né? Talvez que age com naturalidade. Marte em Escorpião, conjunto a essa lua nova, tem uma qualidade cirúrgica, pontual, se falamos de aspectos saudáveis, né, luminosos, que vão abrir caminhos dentro de espaços muito cerrados, muito fechados. Diante dessa mata fechada, onde pouco se vê, onde mal sabemos onde pisar, é exatamente esse impulso de Marte em Escorpião que ganha ferramentas, ou seja, armas afiadas para abrir clareira aonde for. Aqui é possível encontrar visibilidade, sobretudo porque temos aqui uma oposição a Urano. Urano faz praticamente uma oposição partil exata aqui, contando algo que abre espaço, seja na Terra, seja numa montanha, na forma de um vulcão, na forma de um terremoto, na forma de atitudes explosivas, onde o maior desafio aqui, sim, são as polarizações, porque meio termo em Escorpião não tem. Aqui vivemos e podemos experimentar desse lugar compulsivo onde os instintos regem as nossas ações. Porque enquanto estivermos num estado de sobrevivência, atendendo necessidades que estão ali ocultadas, ou seja, encerradas, né? Quase me veio um pouco, né, do conto do Barba Azul. Enquanto aquela sala estiver fechada e algo estiver ali guardado, que está disposto a morrer, a deixar de existir da forma conhecida, seja uma opinião, seja uma postura, seja um relacionamento, ou seja, se a gente conseguir trazer isso para a vida, dentro da sua superfície, é um convite, né, a não sujar as nossas mãos, né, com essa chave do conto, né, que tem sangue quando ela cai. É a possibilidade de dar ouvidos à nossa intuição, porque fato que Escorpião e uma lua em Escorpião, uma lua nova em Escorpião, vai abrir espaços
de vozes que ora se tornam fantasmas, porque existe um passado vivo. E a gente só pode reconhecer um fantasma quando esse que a priori a gente quis que morresse, ou que a gente enterrou, mas que ainda vive. Existe uma voz interna que solicita, se não clama, urra, um pedido de socorro, de ajuda, de olhar, de atenção. E que aqui em Escorpião é como se a gente tivesse na vida ouvindo tudo isso. Isso dentro de uma dimensão, né, uma perspectiva pessoal, principalmente porque Marte está ali, né, na conjunção. E logo eu vou mostrar o mapa. Né? Mas, assim como também podemos acessar essas sombras, onde podemos lidar, né, com estados de regeneração. Em Escorpião, o que não mata, fortalece. Mas Escorpião também mata. Aqui podemos descamar. Aqui podemos entregar. Nem sempre é um lugar confortável. É um lugar que se experimenta a vulnerabilidade, mas se acessa também um lugar de crescimento, de evolução, de transformação, de renascimento. À medida que lidamos com certos combinados que ao longo da vida se tornaram pactos, e às vezes pactos de silêncio. Escorpião não assina embaixo só, Escorpião entrega a alma, é leal, vai até as últimas consequências, se assim for. E Escorpião é assim. Existe um movimento que te leva a lidar, inclusive, sobretudo quando você vive relações, né, diante dessa linguagem escorpiana, seja ela qual for, né? Mas é como se você também pudesse enxergar outras perspectivas diante de uma mesma coisa, né? Então, o que será, né, que nos move, então, ao controle? O que nos move, né, a buscar, né, determinadas situações? O que nos faz se sentir sujeita, quase como aprisionadas. O que em nós, né, faz com que a gente faça e ocupe esses lugares, né? Sabe, Escorpião e Marte em Escorpião tem muita força de vontade, é uma força de vontade que é capaz de transformar muitas coisas na nossa vida. E é isso que eu gostaria de trazer. As águas de Escorpião são águas paradas, e dessas águas que geralmente podem se ver intoxicadas, mal cheirosas. Parece que aqui tem a possibilidade de mover algo. Assim como a Roca das Moiras, a Roca da Vida, esse fio da vida que se propõe a abrir novos espaços, a deixar e a cortar certos fios, abrindo outros. Nesse ciclo de vida, morte, vida. Jung já dizia, só aquele que está disposto a morrer pode viver. É nesse lugar onde podemos olhar o que se mostra, né, com tanta necessidade, com tanto silêncio, né, porque sobretudo, é de uma dimensão íntima, né, que não se faz ver. E é por isso que, às vezes, nos vemos experimentando em Escorpião reatividades, né, que podem se fazer bastante desafiadoras, agressivas, violentas, explosivas.
né? Aqui, claro, que podemos lidar com tremores. A oposição com Urano traz aqui uma informação preciosa dizendo, né? E eu vou compartilhar o mapa para a gente poder aqui ampliar um pouco mais sobre isso. Então, aqui é essa oposição a Urano com a Lua Nova. É tudo isso que eu venho falando para vocês, né? E olha que curioso, né? Aqui temos um aspecto que que vem propor de uma maneira muito, ora, ameaçadora, né? Que pode trazer muitas instabilidades, que pode trazer muita incoerência, que pode nos motivar a atitudes erráticas, bruscas, imprudentes. Sim, tudo isso é possível. Mas quando entramos em contato com o que até então se mostra tão temido diante dos nossos próprios dragões, né? É possível atravessar essa fronteira, não é mesmo? Mobilizar. Porque aqui também é um movimento iniciático. Sim, essa lua nova em Escorpião fala desse movimento e dessa oportunidade que a vida também tem e nos dá de fazer diferente, olhando para além de nós, né? O lugar onde temos Quirón, em Áries, está aqui, ó, fazendo esse quincunce, enquanto a gente tem esse Urano, né? Urano na oposição, né? Praticamente aí no ponto médio entre a Lua Nova e Marte. Então vejam bem, né? Tem algo que se propõe a fazer diferente, a abrir espaço, né? A, a olhar para o todo, a olhar para o futuro, para o que pode vir a ser, é quase um spoiler, né, do que a gente pode experimentar, né, enquanto humanidade. Afinal de contas, Plutão já vem aqui no movimento direto, já há pouco se despedindo para ingressar em Aquário e fazendo um aspecto de quadratura com os nodos lunares. E aqui é como se a gente pudesse ter literalmente uma amostra grátis do que podemos experimentar aqui na Terra ou enquanto humanidade, né? Então, é quase folhear, né? Uma história onde sim podemos entrar em contato com com as consequências da nossa própria existência. E dentro da nossa dimensão íntima e pessoal, onde essas guerras são reativas, né? Esse é um chamado, né? É um chamado para entrar em contato com as sombras enquanto nós. Um lugar de reconciliações, onde há sensibilidade, né? Onde os vislumbres, onde a alma, onde a compaixão podem se fazer presentes, sim, porque Netuno também, né, traz aqui braços largos, abrindo não só esse espaço, mas promovendo um olhar de reconsiderações, uma oportunidade, né, de fazer diferente, de poder encontrar, né, entrar em contato
né, de uma maneira muito sensível, né, para tudo isso que vem, então, nos provocando, não é mesmo? Então, aqui dentro da nossa nesse ciclo, né, em Escorpião, me parece que a gente tem a oportunidade de fazer esse mergulho, de ampliar certos caminhos, de olhar, de ir de encontro a certos espaços, lugares, circunstâncias da vida, sejam elas quais forem, como se pudéssemos abrir caixas, né, onde a esperança vai ser a última que morre. Assim, eu deixo minhas reflexões e espero que vocês possam também se beneficiar desse momento que é empreendedor, onde a vontade de um, à medida que se coloca direcionada, pode fazer diferença. Até mais.